Olá, meu amigo e amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que promete muitas emoções, porém diversas. Para pessoas como você e eu, que habitamos um mundo civilizado, que nunca praticamos crimes contra o Estado democrático de direito, os dias que se apresentam serão de normalidade. Teremos um feriado aí pela frente, onde teremos os divertimentos ou descansos, mas para criminosos, os tempos estão ficando cada vez mais nebulosos. O pior para essas criaturas é que eles vivem no negacionismo, então parecem não acreditar na existência de prisões. Mas em breve, muitos deles se transformarão em inquilinos dessas instalações aí que estão em várias partes do nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, situações jurídicas, aberrações que a CNN está praticando contra a sanidade mental dos brasileiros e uma matéria do Fantástico de ontem que colocou ali provas cabais da tentativa de golpe aqui no nosso país, que os negacionistas insistem em dizer que não existiram. Mas a matéria do Fantástico deixou uma lacuna que eu vou preencher aqui para vocês entenderem o que é que estava para acontecer aqui no nosso país. Bom, antes de entrarmos nos temas, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora e não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, participe das nossas atividades aqui, dê seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, muita coisa interessante aqui para essa semana, né? Após denúncia contra Bolsonaro no caso do golpe, PGR mira agora em desvio de joias e fraude em vacina. Gente, como é que os advogados do Bolsonaro eles vão conseguir fazer alguma defesa? O Bolsonaro foi um criminoso do primeiro dia do mandato dele até o último dia. Aliás, ele já foi criminoso antes de se converter em presidente, né? Porque a campanha dele também foi uma campanha ali recheada de delitos eleitorais, de mentiras, de falsidades, de pânico moral. Por isso que ele acabou chegando à presidência da República. E aí, a partir daí, ele jamais deixou de praticar algum tipo de ato imoral, um ato ilícito, algo ilegal. E aí, a única alternativa para ele foi tentar um golpe para tentar abafar tudo aquilo que poderia cair nas costas dele. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação aqui no nosso país nunca esmiuçaram muito esse personagem, mesmo antes dele chegar à presidência da República. Ele carregou o representante do sistema financeiro, do rentismo, dos grandes interesses internacionais contra o povo brasileiro, que foi a figura de Paulo Guedes. Eu gosto de frisar o seguinte fato: Paulo Guedes não era amigo de Bolsonaro, Bolsonaro não era amigo de Paulo Guedes, nunca se convidariam para frequentar qualquer tipo de ambiente. Foi um casamento que foi engendrado por uma estrutura que a gente não enxerga. Porém, a gente começou a ver os efeitos dela no período da pandemia, onde esse criminoso, esse genocida, esse assassino indireto de muitas pessoas aqui no nosso país foi preservado por tudo aquilo que ele fez. Os delitos eleitorais, a montanha de dinheiro que ele gastou no final do mandato dele para corromper a nossa democracia, os atos que ele praticava diariamente contra o Estado Democrático de Direito, tudo isso foi, de um certo modo, minimizado e fez até com que a criatura ainda tivesse 58 milhões de votos. Nenhuma sociedade que tenha um mínimo de informação poderia deixar uma criatura dessa chegar onde ele chegou. E isso não foi por acaso, não. Aliás, eu estou com um livro atrasado dessa história, que sempre eu fico para completar meu livro, mas esse ano vai sair o livro aí que eu vou contar muitas histórias aí que os veículos de comunicação não contam. Em relação a veículos de comunicação, nós temos no Brasil uma televisão que está se mostrando de extrema direita, contra a democracia aqui no nosso país. Porque quando eles entrevistam um advogado picareta norte-americano, que fica jogando uma série de inverdades para colocar o Poder Judiciário e, portanto, a soberania do Poder Judiciário do nosso país em relação a decisões dentro do nosso país, gente, isso é uma coisa consciente. Não é possível que a CNN não tenha nenhuma pessoa para informar, olha só, colocar isso aqui é um absurdo, esse advogado é um picareta. Não é? E está associado aos picaretas de extrema-direita aqui no nosso país. Em entrevista à CNN, advogado de Trump explica processo contra Moraes. Que eles estão processando o ministro Alexandre de Moraes, gente, e processando enquanto pessoa. O ministro está agindo como um órgão do poder aqui no nosso país, um dos três poderes, o poder judiciário. Ele não está atuando em nome pessoal, ele está fazendo algo que ele tem que fazer para proteger a nossa soberania e a nossa democracia. E a CNN coloca esse advogado aqui, vou até colocar ampliado,
porque é um cara meio esquisitão, né? Parece um robô de inteligência artificial falando coisas como essa aqui. No Foro Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure... Então quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes está demandando contra uma empresa que não tem contato, tem nada aqui no Brasil. Então o ministro Alexandre de Moraes ele tem uma jurisdição interplanetária, é isso? Bom. As contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também... Olha, muita picaretagem. Então ele está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, aleatoriamente, ele deu uma decisão. Olha só, gente. Essa aqui é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem 31 páginas. É o resumo da ópera. Ele está explicando, desde o comecinho, que o criminoso Alan dos Santos ainda continua em algumas redes sociais, só que ele é um criminoso foragido. E tudo que ele coloca nas redes sociais são práticas criminosas, tipificadas no Código Penal brasileiro. A Polícia Federal pediu a prisão desse Alan dos Santos e pediu para que toda a delinquência que ele pratica por redes sociais sejam bloqueadas. O ministro Alexandre de Moraes está tentando intimar a Rumble, só que ela não tem mais representante no Brasil. Então, o que ele determinou? Para a Anatel tirar o sinal da Rumble do ar. E tirou do ar. Então, aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, está em caixa alta, determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento Rumble Inc. em território nacional. A decisão dele, obviamente, só vale em território nacional. Se a Rumble quiser colocar o Alan dos Santos nos Estados Unidos, no mundo, em qualquer lugar do planeta, ela pode. Porque é simples, é só não cumprir no território norte-americano a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz respeito apenas ao sinal dela aqui no Brasil. E para não restar nenhuma dúvida, olha o que aconteceu. Starlink, de Elon Musk, bloqueia acesso ao Rumble por ordem de Moraes. Então esses caras ficam fazendo muita bravata, o ministro Alexandre de Moraes, agora ele vai ver o Trump e o Elon Musk, ele não vai mexer com esses caras, olha só. A Starlink do bilionário Elon Musk cortou o sinal da empresa que o ministro Alexandre de Moraes está mandando cortar. Porque senão o ministro Alexandre de Moraes vai tirar o Starlink do ar também e vai tirar o X do ar também. O que esses caras vão fazer? Olha, eu acho que o governo brasileiro tem que ampliar cada vez mais relacionamentos com outros países para oferecer serviços semelhantes, de satélite, enfim. Aliás, o governo Lula já está fazendo isso com a empresa chinesa, para que o Brasil não fique refém em determinados locais, determinadas regiões, dessa gente da extrema-direita, esses picaretas associados com a picaretagem aqui dentro. Então o ministro Alexandre de Moraes não está dando bola para esses loucos, para essa gente perturbada, esses advogados com cara de gente de inteligência artificial, né? Então está aqui a matéria anual, Starlink de Musk que bloqueia acesso ao Rumble por ordem de Moraes. Então eles fazem muitas bravatas, mas na hora do vamos ver, a empresa do Elon Musk não está bancando o sinal do Rumble aqui não. Ele não está querendo, ele já sentiu que o buraco é mais embaixo. Bom, ontem no Fantástico nós vimos uma matéria que mostra provas dos crimes dessa Orcrim toda. Essa gente gosta de dizer, são narrativas, mas olha só, gravação é narrativa, prova colocada dentro dos autos ali, fotografias são narrativas, e-mails são narrativas, documentos que foram colocados ali no processo são narrativas. Então são muitos fatos, são muitas provas concretas que independem da delação do Mauro Cid. O que foi apanhado no meio dessa história já dá para botar muita gente na cadeia durante muito tempo. O Fantástico fez uma matéria onde colocou algumas gravações, mas uma coisa passou assim despercebidamente e eles poderiam ter enfatizado mais. Eu vou enfatizar aqui para vocês, para a gente perceber o que é que poderia ter acontecido aqui no nosso país. Vamos um trecho da matéria aqui. Brasileira. Como esse áudio enviado pelo tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que na época estava no comando de operações terrestres do Exército. Olha só, isso é o detalhe que não é tão detalhe assim. O comandante ele estava comandando o comando de operações terrestres do Exército. Bom, o que significa isso? Vamos pegar um pouquinho para frente. Se tiver alguma possibilidade de influenciar alguém
dos movimentos. Eu estou tentando contar isso nas redes onde eles estão. Estou participando de vários grupos civis. Neste trecho, militar. Então, esse cara, ele comandava essa instituição, essa estrutura do Exército Brasileiro. Aí você entra no site deles, que chama COTER, Comando de Operações Terrestres, e você vai ver do que esse cara tinha nas mãos para poder praticar um golpe de Estado aqui no nosso país, só esperando o peteleco final. Atuar como órgão central dos seguintes sistemas: Sistema de Aviação do Exército, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército, Sistema de Comando e Controle da Força Terrestre, Sistema de Coordenação das Operações Terrestres Interagências, Sistema de Informações Operacionais, do Sistema de Operações de Apoio à Informação, Sistema Integrado de Simulação de Combate do Exército Brasileiro, Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres e o Sistema de Defesa Química, Radiológica, Biológica e Nuclear. Cabe ao COTER ainda coordenar o emprego da Força Terrestre nas operações de garantia da lei e da ordem, nas atribuições subsidiárias e nas ações de defesa civil. Participar das operações singulares e conjuntas e gerenciar o emprego da simulação de combate por intermédio de exercícios táticos com apoio de sistemas de simulação, aprimorando o uso de sistemas de simulação viva e de simuladores virtuais. Gente, esse setor, além dessas coisas que eu estou mostrando para você, ainda tinha um braço armado poderosíssimo. Então, gente, não foi brincadeira, não. A gente teve um cara que estava nessa conspirata toda e que tinha essa articulação, tinha esse poder de movimentar essas estruturas todas que, com certeza, ele já tinha conversado com muitas pessoas dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, sobre o que eles estavam planejando. Obviamente, ele não estava isolado nisso. Tem mais gente envolvida nessa história, mas ele é o ponto principal, ele seria o elo de conexão entre essa estrutura que estava lá dentro do gabinete do Palácio do Planalto e o restante da cadeia de comando. O comando dado, a gente teria aí, enfim, vocês imaginem a magnitude das coisas que poderiam ter acontecido no Brasil. Eu acho que o Fantástico poderia ter sublinhado isso aí, porque senão fica uma coisa vaga. Pega ali um cara desconhecido, que comanda o comando de operações terrestres do Exército, fica um negócio meio abstrato. O que é isso, comando de operações terrestres? Pois bem, comando de operações terrestres é um braço armado que poderia ter causado aqui no nosso país uma convulsão absoluta, né? Bom, mas para essa gente do bolsonarismo, tudo isso são narrativas. Quando a cadeia aparecer, aí vamos ver como é que eles se comportarão atrás das grades. Agora, olho no covarde, porque o covarde quer fugir. Se ele der uma escorregada, tem que ser decretada imediatamente uma prisão preventiva dele. Conversarei sobre isso mais tarde com vocês no nosso outro encontro, tá legal? Por enquanto eu fico aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau!